Olá, eu sou o Rodrigo, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda à aula 2 da especialização em pós-venda, um evento onde eu vou te ensinar como ganhar R$ 6.000 ou mais trabalhando na área de pós-venda corporativa da saúde. Como eu disse anteriormente, com a sua formação superior atual de qualquer área, que pode ser completa ou cursando, inclusive de cursos tecnólogos, e mesmo que você não tenha experiência prévia alguma na área da saúde. Na aula de hoje, vamos falar sobre os obstáculos que estão te impedindo de ganhar R$ 6.000 ou mais como executivo de contas na área de pós-venda da saúde. Eu acho, inclusive, que depois da aula 1, você pode estar se perguntando se de repente é para você, se você também é capaz, e eu te entendo, porque várias vezes eu me senti assim também. Mas não pense que somente eu e você que nos sentimos assim ou que sentimos medo. Quando a gente se depara com algo novo, é normal que a gente se questione. Outras pessoas passam pelo mesmo processo ao se deparar com essa carreira. Eu quero que você assista então a história da Amanda e veja como ela também se sentiu ao longo dessa jornada e, ao vencer o medo, quão longe ela chegou. Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, eu falo de Ribeirão Preto, estado de São Paulo. Eu era representante farmacêutica, atuava numa distribuidora de medicamentos. Eu conheci o Rodrigo em um momento que eu queria muito mudar o foco e mudar a área do que eu atuava até então. Foi através de um processo seletivo, numa área que ele era gestor, e aí para mim era algo novo, e eu queria me reinventar realmente, e que era para atender grandes empresas, com foco em venda e relacionamento com o cliente também. No início eu tinha bastante receio nas tratativas, em como conduzir. Eu achava que eu não tinha, vamos dizer assim, amadurecimento suficiente para tratar com pessoas importantes de grande porte, né? Porque essas ações faziam com que a gente tinha um contato direto com o RH da empresa, o diretor, o superintendente. Então, no começo eu falava, meu Deus, será que eu estou preparada para isso mesmo? Para tratar com esse público, né, sobre um produto que era novo para mim. Eu ainda não tinha, de fato, uma experiência, Branda, nem no que eu estava fazendo e nem como ter essas tratativas. E trabalhar com o Rodrigo foi muito bom, me fez ter uma experiência muito bacana nesse sentido, porque ele me ajudou, principalmente a tratar a questão da análise comportamental. O Rodrigo me fazia enxergar de uma forma natural que era necessário essa mudança para que eu conseguisse me desenvolver como pessoa. Ele me engajou várias vezes dizendo: você pode mais, eu espero mais de você, eu enxergo mais. E isso me deu muita garra e força. E eu falei: não, tem alguém que enxerga isso em mim, por que não, né? Não ir por esse caminho. Um ponto forte que eu sempre enxerguei, assim, que eu via na gestão do Rodrigo, é que primeiro ele vinha, ele desenvolvia, ele passava um feedback, ele orientava e depois era mão na massa mesmo e vamos fazer o negócio acontecer. Tive vários exemplos, entre eles situações que chegou uma época de tratar assim com um grande cliente e ele me perguntou: e aí, você acha que agora você está preparado? E na realidade eu acho que eu nem estava. Mas ele falou: não, então vai, eu confio em você, você vai conseguir. Se você colocou em prática tudo que a gente vem desenvolvendo, vai surtir efeito. E foi até na época para a gente fechar uma grande campanha de ação. De fato, eu consegui finalizar e isso foi muito bacana. A forma de eu me relacionar com os clientes hoje, eu me sinto totalmente segura, eu me sinto preparada para ter tratativas com grandes clientes, que é inclusive o meu escopo na minha gestão hoje. Hoje eu trato com um canal empresarial, então eu só tenho tratativas com grandes clientes, que lá no início era para mim um desafio muito grande, e hoje a gente trata de forma natural e leve. Comecei como promotora de adesão em 2016 e no final de 2017 eu fui promovida a supervisora da área. A área que eu entrei inicial, eu passei a supervisionar ela e atuei nessa área durante 3 anos. Fui promovida novamente e hoje eu faço parte da companhia da gestão regional. Sou gerente regional do interior de São Paulo. Assumi esse ano o Sul e o Triângulo Mineiro também. Se esse desenvolvimento não tivesse acontecido, com certeza naquela primeira etapa
de promoção eu já não seria aprovada. No começo eu tive bastante receio porque eu achava que não era possível, que eu mesma não ia conseguir. Por muitas vezes eu tive vontade de fracassar. Então ele me incentivou muito, mostrando que eu conseguiria, que eu chegaria lá. Então, para mim foi muito bom eu realmente ter persistido e ter visto o resultado que eu vejo hoje. E ver de onde eu iniciei, ver aonde eu cheguei, realmente é muito gratificante e o Rodrigo tem um peso grande nisso. Com certeza. Hoje eu me considero um membro expert. Com certeza, me considero e eu indico muito para todo mundo e volto a dizer que nada, nem o percurso até aqui seja profissional, pessoal, ele é fácil. Percursos geralmente são desafiadores e primeiro de tudo a pessoa precisa de querer. Ela precisa de querer buscar isso para conseguir atingir. Segundo, se ela não tiver uma boa orientação, se ela não tiver uma pessoa para estar ali, desenvolvê-la e conseguir orientá-la, principalmente, é praticamente chance zero disso acontecer. Se foi possível comigo, é possível com você. Houve momentos, inclusive, que eu compartilhei muito com o Rodrigo as questões de como negociar melhor essas remunerações, né? E engraçado que muitas vezes ele mesmo me fazia voltar para a realidade em alguns pontos que ele achava que ainda não era a hora. E aí eu, como não? Eu já estou preparada para isso. E ele me mostrava, mais uma vez aí, de uma forma sutil, que existia ainda pontos para se desenvolver para que eu chegasse até lá, né? Não seria tão simples assim. Por isso que eu falo, além de tudo, nós temos que querer e persistir e ter desenvolvimento para isso. Porque com tudo isso, as coisas foram acontecendo e até que eu consegui chegar aqui também. Então eu me considero uma expert com certeza. É que na realidade hoje as pessoas elas são muito voltadas primeiro para a remuneração que elas vão ganhar e não para de fato todo o desenvolvimento que vem por trás disso até chegar, né? Eu indico muito para que todos que tenham interesse de ter uma posição, né, de um executivo de relacionamento, um executivo de conta sênior, primeiro se aperfeiçoe, se desenvolva e queira. É uma coisa que no dia a dia vai te despertando interesse para que você consiga realmente ter gosto no que faz, se aperfeiçoar para chegar até o objetivo. Então, eu indico muito. Na aula 1, nós aprendemos sobre o plano de saúde empresarial, para que eles servem, os exemplos de empresas que vendem planos de saúde empresariais, quem é o profissional responsável pelo pós-venda desses contratos e como que é a rotina de trabalho do executivo de contas. Eu recomendei, inclusive, para quem já assistiu, que fizesse um resumo. E se você, então, não viu a aula 1 ainda, eu te recomendo que você volte e comece por ela, porque cada aula é um encadeamento lógico e assistir fora da sequência vai atrapalhar a sua compreensão e deixar você fora do entendimento que o mesmo restante da turma já está acompanhando. Antes de te falar dos obstáculos que te pedem de ganhar 6 mil ou mais como executivo de contas, eu quero te explicar com mais detalhes como que funciona o bastidor de um processo seletivo quando abrimos essa vaga no setor de saúde e procuramos candidatos então para contratar. Geralmente é feito um planejamento anual chamado orçamento, onde a alta direção, os executivos, RH e toda a liderança das empresas elaboram um plano de como será o próximo período. Eles planejam todas as despesas que terão e também todas as posições e vagas que terão que ser contratadas. Todo esse plano é feito com base no orçamento de vendas. Lembra que eu falei na primeira aula a importância da área comercial nessas empresas do ramo de saúde? As vendas, quando planejadas, estimam qual será o faturamento novo do próximo ano. E daí, com essas informações em mãos, começa a ser feito o plano de despesas e investimentos que serão necessários para dar conta desse orçamento de vendas. Resumindo, toda empresa planeja quanto que ela pretende vender anualmente e quanto que ela pretende gastar para dar conta dessas vendas. É tipo você planejando morar sozinho ou sozinha. Quanto de salário você precisa para dar conta das despesas de moradia, luz, internet, energia e etc. É aí que entra a parte importante.
Com base nas vendas que estão sendo estimadas, naturalmente é planejado também quantos clientes empresariais se pretende ter neste novo período, geralmente o novo ano. Por consequência, quem atende esses clientes depois que a venda executa? O executivo de contas da área de pós-venda. Depois então de se planejar as vendas novas, as cidades onde serão foco de atuação e fazer um pipeline desses possíveis clientes que serão prospectados, começa então o planejamento na área de pós-venda com as posições que precisarão ser contratadas para atender a demanda desses clientes novos que vão entrar. É um trabalho conjunto da área comercial e de relacionamento com clientes. Então, uma coisa importante de se reforçar aqui é que geralmente as vagas não saem do nada. Existe todo um plano estratégico por trás, sendo acompanhado para fazer a empresa crescer. A empresa crescendo, novas vagas surgem. Pessoas são promovidas naquele plano de sucessão e carreira que eu falei na aula 1 e por aí vai. Resumindo mais ainda, sem vendas não há cliente. Sem vendas, não há crescimento. E sem vendas, não há pessoas sendo promovidas. Sem vendas, não há posições para executivos de contas. Simples assim. Essa é a primeira lição que você, aspirante ou aspirante a executivo de contas, precisa aprender. Você vai ter um papel estratégico. Você precisa ser o profissional diferenciado que enxerga o negócio como um todo, porque você vai precisar desenvolver essa competência na hora de atender os seus clientes, que são empresas. Eles geralmente aparecem com várias demandas diferentes. Então você precisa desenvolver a competência de visão sistêmica, que é a capacidade de enxergar as coisas de cima, tipo a visão de helicóptero. Dito isso, vamos agora então partir para o cenário prático da seleção. Quais são as etapas depois que tudo isso é feito? As vagas, elas são orçadas. Quando a meta de vendas é atingida, a vaga é liberada para contratação. Essa vaga é divulgada nos canais de seleção pelos RHs, os candidatos se aplicam então para essa vaga, começa a triagem de candidatos mais próximos do perfil da vaga de executivo de contas, as conversas começam a ser feitas para validar se o currículo bate mais ou menos com aquilo que foi combinado, as entrevistas são agendadas para validar a experiência, os candidatos que passam são entrevistados pelo gestor, dono da vaga, e algumas empresas ainda aplicam avaliações comportamentais ou de fit cultural. O candidato, que geralmente passa por esse funil e dá mais match com os requisitos, é selecionado, ou seja, candidato contratado como executivo de contas. Você notou o tamanho do processo que é feito no bastidor de tudo isso? Quando você vê uma vaga postada, você tem ideia do trabalho que deu para planejar, organizar, selecionar e contratar uma pessoa? Esse é o outro lado importante que você precisa saber, porque muitos profissionais não levam a sério isso e deixam as empresas na mão, depois de terem percorrido todo esse trajeto e depois a empresa ter apostado na pessoa. Aqui fica o alerta, não seja esse profissional assim. Como eu disse, o mercado está cheio de profissionais ruins, descomprometidos, desorganizados e é muito difícil para a gente garimpar quem são os bons. Quem merece estar na posição de executivo de contas é a pessoa comprometida, que sabe onde quer chegar, que está disposta a se lapidar, se desenvolver, não tem arrogância de achar que sabe tudo e que deve estar em constante aprendizado. É isso o que você precisa provar no processo seletivo, para que o gestor ou o RH consigam te pescar no meio de tanta gente ruim que aparece. O mercado, ele é muito pequeno. As pessoas esquecem que reputação profissional é algo que chega antes de nós. Então, a irresponsabilidade com a sua carreira pode fechar as portas no futuro que você nem sabe que precisaria. Por isso, trate todo mundo sempre com respeito, seja íntegro, não passe a perna em ninguém. O mercado é pequeno e sua reputação pode te prejudicar quando nós recebemos indicações de currículos, por exemplo. Ao ver vagas assim, começam a nascer alguns obstáculos muito comuns e as pessoas começam a se questionar. Mulher, mãe e grávida. É muito comum mulheres, ao verem essa vaga, principalmente as que têm filhos, acharem que por conta do requisito de disponibilidade de viagens, não podem ser executivas. Esse é um obstáculo de crença limitante. Se fosse assim, então nenhuma mãe poderia ter emprego? Nenhuma mulher poderia ter independência financeira? Não faz sentido, né?
A agenda de visitas e viagens é planejada. São raras ocasiões que tem que se fazer uma viagem de longa distância em cima da hora. No momento da entrevista, inclusive, isso já é explicado. Eu tenho pessoas na equipe que são mães. Toda necessidade de viagem é combinada antes, com exceção de visitas mais urgentes em casos de risco de cancelamento de contrato ou coisas do tipo. Outra questão que surge sempre com frequência é: Rodrigo, eu já trabalho em outro mercado e sou sênior, mas eu quero entrar no mesmo nível. Eu posso? Olha, sinceramente você até pode, mas aqui se vale um conselho, eu te recomendaria começar do começo. Afinal, uma transição de carreira é você trabalhar com algo novo. Como que você quer ser sênior em uma coisa que você nunca trabalhou? Faz sentido isso para você? Hoje, por exemplo, eu resolvi que sou diretor e quero ser astronauta. Vou aprender então a ir para o espaço. É porque eu sou sênior hoje na minha área como pós-venda que eu vou saber pilotar um foguete? Qual que é a chance de eu explodir ou bater ele em algum lugar se eu achar que eu já sei de tudo só porque eu sou sênior? É a mesma coisa aqui. Se você nunca foi executivo de contas na área de pós-venda da saúde, você acha realmente que vai conseguir ser sênior? Quando eu explico isso, geralmente as pessoas me retornam com 2 questionamentos toda vez. Primeiro, mas Rodrigo, eu já ganho 4 mil, eu vou mudar de trabalho para ganhar a mesma coisa? Claro que não. Para isso que existe uma forma adequada de você posicionar a sua pretensão salarial. Mas é algo que eu vou falar na aula 3. Mas, terminando esse raciocínio, por que eu falei que na aula 1 que o executivo de contas júnior inicia ganhando entre 4 e 6 mil? Porque existe uma metodologia de mercado que nós utilizamos para trazer bons talentos, mesmo que para vagas júnior, porque a pessoa não conhece e ainda é nova no assunto. Mas isso é um assunto para a próxima aula, onde eu vou explicar parte desse passo a passo. Qual que é o segundo ponto? Entra a responsabilidade como gestor de dar o frio conforme o cobertor, como diz o ditado. Como que eu vou delegar a responsabilidade e o peso de uma cadeira sênior para uma pessoa que nunca trabalhou na área? Eu vou estar cometendo 2 equívocos. Primeiro, se eu dou algo maior do que a pessoa pode suportar e ela não conhece a área ainda, a pessoa não vai aguentar. Ela vai pedir para sair, vai achar que é incompetente e que não serve para essa vaga, quando na verdade foi um erro de gestão dar uma responsabilidade maior para a pessoa que ainda não foi desenvolvida. Qual que é o ponto 2? Executivo, pleno e sênior geralmente recebem uma carteira maior, com maior faturamento, porque já sabem o que deve ser feito. Se uma pessoa que não está bem desenvolvida pega uma carteira dessa para cuidar e não dá certo, nós estamos falando de um contrato que pode ser perdido e que representa um faturamento de mais de R$1 milhão por mês, por exemplo. Esse tipo de erro não dá para acontecer. Por isso, eu repito, essa posição é muito estratégica. Por isso que nós buscamos pessoas diferenciadas, qualificadas. Por isso é difícil achar gente preparada. Por isso paga-se melhor do que a média brasileira, porque tem muita oferta de trabalho e baixa demanda de pessoas boas. Ou eu poderia dizer ao contrário, tem muita demanda de trabalho e baixa oferta de mão de obra qualificada. Outro obstáculo comum é a forma como as pessoas procuram essa vaga. Existem maneiras específicas e muitas vagas são às vezes anônimas. Então a forma é como você ser encontrado pelo recrutador com um perfil mais atrativo para esse mercado da área da saúde. Tem muita gente que se posiciona no LinkedIn, por exemplo, pedindo, pelo amor de Deus, uma oportunidade de trabalho. Marca 20 empresas diferentes, faz corrente de oração. Eu preciso te resumir se, como gestor, esse perfil de profissional me atrai? A pessoa vai lidar com clientes e pessoas de um nível mais exigente. Como que eu vou confiar meu cliente a alguém que se posiciona e se comunica dessa forma? Isso já serve como questão eliminatória para os candidatos. Então, cuidado com a forma que você se manifesta na rede social, principalmente LinkedIn. Essa vaga é um teto de vidro. Você precisa desenvolver a competência de comunicação, como o próprio Tauan disse na aula 1. Outro obstáculo comum que eu escuto, assim como foi na história da Amanda, é que eu tenho medo ou receio de assumir uma posição dessa. Eu não sei se vou dar conta de lidar com esse perfil de cliente e muitos questionamentos mais. Tudo isso é muito crença limitante,
Porque quando você aprende algo e vai treinando, você não vai se sentindo cada vez mais confiante? É a mesma coisa com você aqui. Para isso que existe treinamento e desenvolvimento. Bom, eu tentei explicar o máximo possível para você aqui sobre como é a dinâmica do processo seletivo para a vaga de executivo de contas, quais requisitos são necessários, quais são os obstáculos comuns e dúvidas mais frequentes. Mas o tempo é limitado e não dá para explicar aqui detalhe em detalhe de como montar um currículo dessa vaga, quais conhecimentos são básicos para a posição júnior e por aí vai. Como sempre, algumas pessoas me perguntam e pedem apoio nesse processo e demonstram até um certo interesse em uma solução mais completa, para conseguir acelerar isso. E de fato é que eu vou abrir inscrição para o programa de formação de executivos de contas da saúde, mas eu não vou falar sobre isso aqui e nem hoje. Isso é um papo para um segundo momento, mais para frente. O que a gente tem que se atentar, e por enquanto eu espero que você tenha tomado nota, é sobre tudo que a gente aprendeu aqui. O que são os planos de saúde, quem é que vende os planos de saúde, quais são os profissionais que cuidam das empresas que contratam plano de saúde, qual que é a rotina desse profissional, quais são as responsabilidades do executivo de contas na área de pós-venda, como que é feito o processo de seleção no bastidor, o que acontece por trás das câmeras, como ninguém está vendo, quem são os perfis de pessoas procuradas, as competências mais requeridas, quais os erros mais comuns desses candidatos no processo de seleção e por aí vai. Então, na próxima aula e na última, eu vou te explicar o passo a passo que leva você a atingir todos esses requisitos de forma mais acelerada, de forma mais rápida. Então, aproveite para repassar todo o conteúdo da aula 1 e a aula de hoje, para que a próxima aula faça mais sentido ainda para você. Então aproveita, vai na comunidade que está aqui embaixo, me diz o que você está achando das aulas. Eu vou procurar tirar o maior número possível de dúvidas por lá. Eu quero que todas as pessoas que estejam assistindo estejam na mesma página quando eu começar a explicar a aula 3. Nos últimos anos, eu tenho conhecido e conversado com diversos profissionais com nível superior de diversas áreas que estão feridos emocionalmente, porque não seguiram carreira na escolha de formação. Estão se sentindo desacreditados profissionalmente. Muitos se sujeitam a trabalhar em atividades com remunerações abaixo do que merecem, pelo simples fato de terem perdido a esperança e a crença em si mesmos. Muitos duvidam até da sua própria competência. Eles comentam que se sentem enganados, afinal, ouviram promessas de que fazer faculdade abriria as portas do mercado, não é isso? Só que a grande realidade da vida profissional é justamente o inverso. Muitos, durante a conversa, após tentarem mostrar alguma autossuficiência, independência e até certa soberba, acabam confessando que por muitas vezes precisam utilizar máscaras para poder disfarçar a sua dor de fracasso, para não deixar transparecer para sua família, amigos e até outros colegas de profissão que sempre perguntam: e o trabalho? Você conseguiu ingressar na sua área? Uma força mentirosa que ofusca a verdadeira dor. Se essa história também é uma realidade para você, eu tenho um convite de uma oportunidade para te fazer. Se permita estudar e aprender algo novo esse ano. Se permita acreditar que existem outras oportunidades para você, que existem outras maneiras de você se realizar profissionalmente, aproveitando o investimento de conhecimento que você já fez e direcionando todo esse conhecimento em uma outra área profissional. Se permita vivenciar uma nova carreira, uma nova rotina, com novas pessoas, novos lugares, novos ambientes e um novo você. Se permita ter uma remuneração melhor. Prove para você mesmo e para todos que duvidam que você tem um potencial enorme de se reinventar e começar uma nova carreira, mesmo que seja um recomeço. Afinal, não seria a vida uma constante roda gigante com as descidas e os tão esperados momentos da deliciosa e verdadeira subida?